Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. É com grande prazer que nós estamos aqui novamente para essa nossa live semanal, conversando com o professor Laércio Fonseca. Professor, o que o senhor acha da carne cultivada, também conhecida como carne de laboratório? Será que um dia esse produto pode pôr fim ao abate de animais para o consumo? Pelo amor de Deus, nem pense nessa merda, tá? Não tem coisa mais artificial no mundo, né? Do que agora querer fazer carne artificial, né? Porra, larga nessa carne, cara, larga essa bosta aí, é uma merda comer carne, não importa qual seja. Cadê o ti? Cadê a energia do alimento? Nós precisamos comer alimentos com ti positivo, com energia boa. Você acha que uma coisa cultivada em laboratório, industrialmente, vai ter energia? Não tem nada, é um vazio. Temos que abandonar isso, né? Talvez para aqueles indivíduos que ainda estão comendo carne, querem comer carne, não querem carne, que não é nós esotéricos, não somos nós espiritualistas. E isso funcionar, vai eliminar, vai diminuir o abate dos animais. É ótimo, nesse ponto é muito bom. Mas como alimento, para nós esotéricos, estamos fora. Tá? Por que na psicografia muitos canalizadores escondem os olhos, como Chico Xavier? E entidades de Umbanda usam adereços para esconder o olhar. Existe alguma explicação para isso? Não, é que quando o cara entra em transe, né, ele entra num transe mediúnico muito difícil, às vezes ele precisa de se concentrar bem para utilizar o médium com precisão. Porque é uma tarefa meio complicada incorporar. Não é uma tarefa tão simples para o espírito incorporar em outro corpo. Depende de aparelho, tecnologia. Tá? Então ele tem um acoplamento tecnológico ali, né? Então é preciso desligar os sentidos do médium, Então o olho, principalmente, desligar ele. Então o médium fica abaixado, não deixa entrar luz, e aí ele consegue concentrar bastante e escrever e fazer sua experiência mediúnica com mais profundidade. Só que não é via de regra, tá? Se você pegar, por exemplo, o Dr. Fritz, quando incorporava o Zé Ligório, ele ficava o tempo inteiro normal. Falava com as pessoas, andava, ficava o dia inteiro incorporado, fazendo as suas cirurgias de cura, e não ficava daquele jeito, tá? Então não é via de regra isso. Desculpa. Gostaria de entender como funciona a escolha dos pais no astral em relação à maternidade, laços familiares. Um filho sempre tem laços anteriores com o pai e mãe, ou às vezes apenas com um deles? Tudo depende, tá? Às vezes, sim, tem laços antigos com os pais. Às vezes os filhos ou as famílias são laços kármicos de vidas anteriores, tá? Isso, sim. Agora, no último século, as coisas começaram a mudar, tá? Por quê? Veja bem, eu falei para vocês que nós temos praticamente 6,5 bilhões de almas na primeira encarnação. Então, a maioria das pessoas encarnadas neste século retrasado e neste século XXI são pessoas que estão chegando pela primeira vez na Terra. Então ainda não tem laços com pais, mães, com coisas vividas passadas, certo? Elas estão chegando agora aqui pela primeira vez. Então elas escolhem uma família de acordo com o seu karma pregresso, de outros mundos, de outras situações da galáxia, de onde eles vieram, tá? Então, a quantidade de pessoas que encarnaram neste último século, nos últimos 50 anos, é muito grande. Então a probabilidade de não ter laços kármicos é muito grande também. Como o plano espiritual vê pessoas que usam a fé dos outros para ganhar dinheiro? Eles estão criando um karma muito pesado para ser resgatado? Com certeza, com certeza. Aí nós chamamos de estelionatário espiritual, né? Que tem essas pessoas que roubam das pessoas, né, fazendo campanha política, né? Quantas pessoas não dão dinheiro para campanha política? E onde vai parar essa grana? Né? Quantas pessoas não roubaram aí de respiradores, superfaturando grana, né? Que é tudo dinheiro público, a gente paga imposto, a gente paga uma fortuna para o governo de imposto. Praticamente a gente trabalha 5 meses por ano e todo o dinheiro que a gente ganha vai para o governo, né? E de repente, onde vai parar esse dinheiro, essa grana? Tá? Você está entendendo? Agora, uma entidade espiritual, ela sobrevive como?
Como que você paga as contas de uma entidade, de um centro espírita, de um centro espiritual? Através da comunhão das pessoas que usam aquele centro, né, que operam com aquele centro, e aí você tem um retorno, né, as pessoas colaboram com o quanto quer. Templos religiosos, a Igreja Católica, ela sempre foi um grande poder em todas as grandes cidades, em todas as pequenas cidades do Brasil e do mundo, praticamente. Tem uma catedral no centro da cidade, né? Você vai na França, a catedral é no centro da França, você está entendendo? Então, da onde veio essa grana toda? Né? Então, é claro que tem a maneira correta de você fazer esse trabalho espiritual e tem a maneira errada, a maneira de você enganar as pessoas, a maneira de você iludir as pessoas com questões esotéricas, questões espirituais. Existem muitos telespastores aí, bilionários, vendendo merda. Você está olhando, a gente vê o que os caras oferecem. As pessoas veem quanta merda os caras fazem aí, e o povo, coitado, humilde e simples, vai lá, compra um objeto por R$1.000, porque acha que é sagrado, acha que foi benzido. Isso sim é estelionatário espiritual. E isso a gente tem que tomar cuidado. E sobre isso devia haver leis muito sérias, para botar esses caras na cadeia mesmo, tá? Ao invés de ficar fazendo um jogo com a fé das pessoas. Você está entendendo? É complicado isso. Professor, há algum perigo para o nosso corpo astral ou chance de nos perdermos e não voltarmos mais em viagem fora de nosso planeta? Podemos, assim, visitar qualquer lugar da galáxia sem problemas? Não. Primeira coisa importante, né, que todo ser que está encarnado, ele tem uma vantagem. Como você faz para não se perder quando você entra dentro de uma caverna ou de um labirinto? Pega uma corda, amarra na entrada, né? E vai desenrolando a corda à medida que você entra dentro da caverna. Essa é a coisa mais sábia que tem, quando você não conhece o caminho. De um labirinto, certo? E aí, para voltar, é só seguir a corda de novo. Tal. Todo ser encarnado, né, tem um cordão de prata. Quando ele sai do corpo, ele está conectado com o cordão de prata. Existe uma conexão entre o seu corpo espiritual e o seu corpo físico. Só que é muito importante que vocês entendam que esse corpo, esse cordão de prata, ele não é infinito, ele não estica até infinito, não é assim como vocês pensam. Vocês não podem nem sair do planeta Terra quase. Tá? Então, sair do planeta Terra significa sair de um ambiente natural, totalmente natural, que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito está acostumado. Porque vocês têm que entender que o corpo astral, ele também sofre, ele fica doente, ele fica com problemas. Vide quem assistiu o filme Nosso Lar, viu como o André Luiz, depois da morte, estava no umbral e como ele depois foi resgatado e ficou tempo no hospital sendo tratado. Então tem muitos hospitais astrais que tratam do corpo físico, da medicina do corpo astral. Então isso significa que você não pode simplesmente sair voando pelas estrelas. O espaço interestelar, ele é um local bastante complexo para o espírito. Tem muita radiação de alta energia, tem raios cósmicos, né? Tem muita coisa ruim que perturba o corpo astral. Por isso que todos os entes avançados só deslocam dentro de naves, né? Todos vocês sabem também que no plano astral existem os ônibus, né, que a gente chama de busão, que transportam as pessoas de um lado para o outro. Você dificilmente o espírito pega, sai voando, vai para a China, vai não sei para onde e tal. Ele se perde, ele não sabe navegar. Você está pensando que você sai daqui, você vai para a China, você acha o endereço? Não acha, né? Você não sabe navegar. Se eu der um avião teco-teco para você, sem instrumento nenhum, jamais você chega na China. Você não sabe para onde direção tomar, se não tiver instrumento. Então, o corpo astral é a mesma coisa. Viajar para o espaço é muito complexo. As distâncias interestelares são tão grandes, que a velocidade do corpo astral em relação ao espaço comum em relação à velocidade da luz, é nada. O espírito vaga, o espírito fica andando anos e anos e não chega a lugar nenhum. Portanto, nunca se aventure achando que você vai viajar pela galáxia com o seu corpo astral, sozinho, sem nave, sem tecnologia. Pode esquecer, quem falou isso para você falou bobagem. Para onde vai os espíritos de grandes líderes perversos, como Hitler, Nero, entre outros? É só você olhar em alguns países aqui do nosso planeta mesmo, né? Crianças em estado deplorável, famílias em estado deplorável de pobreza, de fome,
de doença, de sofrimento. Olha a alma que está ali. Dá uma olhada naquela alma que está vivendo aquela experiência. Por que ela está naquela condição? Por que o comando kármico, né, escolheu uma alma para encarnar naquelas condições? Por quê? Né? Por que aquelas pessoas estão vivendo aquela experiência nesse planeta Terra aqui? O que elas fizeram anteriormente para merecer aquela pobreza, aquele sofrimento, aquela fome, né, que a gente vê, né, aí andando por vários lugares do mundo, não só na África, mas em muitos lugares do mundo, né? Professor, o senhor poderia explicar um pouco como ocorria os milagres de Jesus, como por exemplo a cura dos leprosos? É muito simples. O próprio Jesus, o próprio médium que está ali, ele não faz os milagres. Existe uma tecnologia muito avançada, operada pelos espíritos no plano astral, pelas forças estelares do plano astral. São essa equipe com alta tecnologia que realiza as curas. É que as pessoas não são videntes. Se elas fossem videntes, não via só Jesus, via todos os espíritos operando com uma tecnologia extremamente avançada. É assim que ocorria quando Zé Igor, incorporado do Dr. Fritz, realizava essas grandes cirurgias, esses grandes milagres de cura. Não era o médium que fazia isso. Já vinha uma equipe com uma tecnologia inimaginável por vocês, e essa equipe médica, que é com aparelhos avançadíssimos, é que realizavam as curas milagrosas, e é por isso que Jesus também operava desse mesmo jeito. Professor, em seus vídeos antigos, quando fala sobre a transição do projeto Terra das trevas para a luz, diz que a passagem seria por uma guerra ou algo igualmente apocalíptico. Ainda existe essa possibilidade? Ainda existe. Ainda existe. Nós não estamos livres dessa condição. Tá? O ser humano está no livre-arbítrio dele. Né? Vai que daqui a pouco os Estados Unidos inventam de armar uma confusão com a China, do jeito que, por esses problemas econômicos que a China está. Todas as guerras mundiais que nós assistimos, e não as mundiais, e todas as outras guerras, eram por motivo econômico. Sempre foi o motivo econômico. Sempre foi por mercado. Tá? Ok? E essa questão do crescimento exponencial da China em termos de economia mundial, né, ou seja, afrontando as potências ocidentais, como a Europa e principalmente os Estados Unidos, isso pode sim criar problemas muito sérios, tá? Mas a gente espera que isso não aconteça, que os irmãos das estrelas, né, forcem a barra e apertem o cerco cada vez mais para que esse tipo de guerra ainda não aconteça. Por que o plano astral não interfere para que os humanos não continuem a destruir a natureza? Os animais sofrem muito com os humanos. Isso faz parte do karma deles? Se sim, que mal fizeram? Às vezes não são os animais que fazem o mal, mas sim os seres humanos que fazem o mal. A convivência da raça humana com o reino da natureza, o ser humano ele se acha no direito de explorar, né, porque ele é mais poderoso, ele é mais inteligente. Então, para eles, esses animais são apenas massa corpórea de carne. Não há espírito, não há alma, porque o próprio ser humano não vê a alma nele. O ser humano não tem espírito, não tem vida após a morte, não tem nada para ele. Então, como é que você quer que esse cara enxergue nos animais algo com espírito, algo com alma, algo com transcendência? Ele não vai enxergar. Né? Então, na verdade, nós estamos numa simbiose profunda aqui entre nós e o reino animal. Você está entendendo? Nós somos, em grande parte, nós somos animais também, sabe? Então, nós estamos num processo kármico conjunto. Né? Nós plantamos um karma, nós vamos colher. Tudo o karma que nós plantamos com o reino animal, a humanidade vai colher. Ela está colhendo e vai continuar colhendo. Enquanto nós não acordarmos para a verdadeira essência de nosso espírito, nós não podemos acordar para a essência do espírito dos animais também. Tá? Então as nossas ações só vão realmente mudar nesse planeta de acordo com a nossa evolução. Né? Realmente o ser humano é uma praga nesse planeta para o reino animal. Você está entendendo? Então nós temos que trabalhar muito para provocar essa transformação nesse mundo em breve. Uma criança, antes da adoção, possui alguma ligação espiritual com seus futuros pais?
E após a adoção, ela passa a ter vínculos espirituais com os futuros pais também? Então, é importante que vocês entendam, né, que não é quem fabrica o corpo que tem ligações. O que nós devemos entender é que o espírito vem para a Terra aqui para viver uma experiência para a sua consciência, para a sua alma. E às vezes as ligações afetivas ou kármicas passadas, ninguém lembra, cara. Quem é que lembra que seu pai e sua mãe têm a ver com você no passado? Né? Por isso que eu falo, quem é mãe, quem é pai? É aquele que realmente cria, aquele que dá amor, não é aquele que fabrica biologicamente o corpo, some, vai embora, desaparece. Né? O afeto é adquirido ao longo da vida. Né? Entendeu? Então, se um casal adota uma criança, né? Essa criança ela vai crescer sem saber que foi adotada. Ela vai ter todo vínculo de amor, todo vínculo de carinho. Né? O verdadeiro pai é aquele que cria, aquele que dá amor, que dá carinho, não é aquele que gera a roupa biológica. Tá? E você perguntou se há laços kármicos. Às vezes sim, às vezes não. Tá? Às vezes a natureza impele você a ir adotar uma pessoa e as linhas atáveis daquela pessoa se conectam com algo que tem a ver com o seu passado. Você quer ver? Isso está no filme do Divaldo. No filme do Divaldo tem uma coisa muito característica disso. Né? Se vocês assistiram, tem aquele espírito que persegue ele a vida inteira. Né? Aquele encosto. Porque, segundo, não conta bem a história, né? A gente não sabe essa história desse encosto, ele provocou, há 400 anos atrás, ele provocou o suicídio desse indivíduo. O Divaldo foi o culpado do indivíduo se suicidar. Não sabemos por que, se foi questão passional, né? Questão dele da mulher, a gente não sabe, não vamos entrar em detalhes. Mas ele perseguiu a vida inteira. Né? Aí o que aconteceu? A mãe, como que a gente ia transformar esse ódio desse encosto, né, pelo Divaldo? Como que a gente ia romper? Então o que aconteceu? O plano astral fez um cálculo, eles calcularam, e quando a mãe, presta atenção, a mãe desse espírito de outra vida, claro, né, que estava no plano astral, ela reencarnou e imediatamente a mãe que deu à luz abandonou essa criança, essa menina, essa mulher, essa menina, na porta do centro espírita do Divaldo. Tá? Que era uma casa de auxílio, tal, que ele adotava crianças, uma escola. E quando o espírito chegou para ele e falou assim, né, tem uma criança lá muito especial, né, que você precisa adotar, e você vai saber quem é. E quando ele foi lá, viu a criança, ele pegou e falou, não, essa eu vou criar a vida toda, eu vou cuidar dela com muito amor e carinho. E quando aquele encosto percebeu que aquela criança era a mãe dele, e ele falou assim para o encosto, não se preocupe, eu vou cuidar da sua mãe para o resto da vida dela. E foi o que ele fez. Então, essas teias atáveis, elas existem. E nesse caso, foi uma adoção. Através da regressão, podemos saber quem fomos em vida passada? O Senhor recomenda essa prática para esse fim? Não. Eu não recomendo. Porque existem muitos erros nessa técnica. Essa técnica não é perfeita. Essa técnica pode criar falsas imagens, falsas cenas do passado, e você acaba acreditando em algo que não é real. Isso pode, às vezes, mais prejudicar do que ajudar. Sabe? Entendeu? Uma época eu andei pesquisando com pessoas sobre essa questão, e eu fiquei pasmado, né? Eu encontrei mais de 10 Cleópatras nessa história. Você está me entendendo? As pessoas voltam. Todo mundo quer ser Cleópatra. Todo mundo quer ser rainha do Egito. Ninguém coloca na sua mente que foi piranha do Egito. Eu brinco com isso até, né? Então é complicado. Não, a gente não pode confiar 100% numa regressão. Porque a gente não consegue especular os fatos das vidas passadas, a não ser que, né, tem um programa na Discovery, eu não sei, não lembro o nome agora, né, eles faziam o seguinte, presta atenção, eles faziam uma regressão de memória, né, a vidas passadas. Aí, durante essa regressão,
eles pediam dados científicos para o cara investigar para ver se era verdade. Né? Pegava o nome da pessoa, que cidade que ela morou, que ano, que época. E se não tivesse tão distante, podia haver registro, podia haver dados. Então, existia uma equipe que ia investigar para ver se aquela regressão era real ou apenas uma falsa regressão. Então, em muitos casos era uma falsa regressão, mas alguns, né, uma porcentagem muito pequena, era válida a regressão e podia se comprovar. Né? Nós temos esse livro, né, Minha Vida na Outra Vida, né, que é um filme muito interessante, que a mãe consegue encontrar um filho vivo ainda. Tá? Aí é um fato. Contra fato, né, não há discussão. Então, nesse caso, você faz uma regressão e você consegue confirmar cientificamente essa realidade. Ok? Então, nesse caso, sim. Mas tem que ser bastante científico. Não é simplesmente tentar no consultório e ficar viajando na maionese e criar uma realidade subjetiva daquilo que você acha que você foi em outra vida. Não, isso é muito complicado. Porque pode trazer muito mais problema para você do que ajuda. Professor, o livro de Urântia é verdadeiro? O que seria ele dentro do Projeto Terra? Olha, todas as vezes que você for ler qualquer livro, leia não lendo. Tá? Leia não prestando atenção às palavras, mas o que vem junto das palavras. É muito importante que tudo tem que ser questionado. Porque esse conhecimento não é seu, ele vem de fora. Todo conhecimento que vem de fora, você não pode testá-lo. Né? O verdadeiro conhecimento, você tem que testar ele, para você assumir como uma verdade absoluta. Né? Essa é uma das grandes falhas dos livros esotéricos. Né? Se fala um monte de coisa, mas ninguém prova nada. Por isso que a ciência não gosta do esoterismo. Por isso que os cientistas não gostam do esoterismo. Porque as pessoas falam um monte de bobagem, né? E não tem como comprovar, cada um fala o que quer. Né? Por isso que nós precisamos criar uma espiritualidade mais com o pé no chão, uma espiritualidade mais centrada, onde a gente possa trazer à luz fatos, né, importantes. Né? O Chico Xavier fazia muito isso, o Divaldo fazia muito. Ou seja, ele demonstrava para as pessoas que o espírito realmente estava ali, que o fato era fato. Né? Até o padre da cidade dele lá, ele convenceu, porque a mãe do padre veio conversar com ele. Então ele falou assim, ó, você não acredita? Tua mãe está aqui, ó. Tua mãe vai discutir com a tua mãe. Aí o padre postou a cabeça, falou, é minha mãe mesmo. Você está entendendo? Então, contra fatos, o que eu falo? Contra fatos não há dogmas. Né? O padre não podia mais discutir com ele tinha que aceitar, porque ele provou. Então, toda a espiritualidade também exige provas para ela caminhar, senão ela não caminha, senão ela não anda. Né? O Triângulo das Bermudas é mesmo um local de portais na Terra? O que ou quem está por trás dos acontecimentos naquele local? O Triângulo das Bermudas é muito complicado, porque tem muita coisa ali que é ficção. Muita história que é ficção. Ninguém sabe o que aconteceu. É uma região de muita instabilidade climática. Então as pessoas se perdem, os aviões caem, as correntes marítimas somem com os objetos, ninguém acha mais. É a mesma história do avião da Malaysia Airlines. Até hoje alguém achou um vestígio? Não achou nada. Quando um avião cai no mar, cai no oceano e desaparece totalmente. A mesma coisa aconteceu em muitos casos do Triângulo das Bermudas. As regiões são de grande profundidade no oceano, ali tem quilômetros de profundidade. As correntes levam, ela cai, afunda, leva para lugares distantes, você nunca mais acha destroços. Tá? Então, é muito difícil tirar a realidade da mistificação. Então, o Triângulo das Bermudas ainda é uma incógnita. Professor, qual o significado dos números múltiplos de 3? Em seus cursos de projeção astral, entre outros, o senhor sempre faz com esses números 9, 18, 36, etc. Não, isso não tem nada de muitos segredos, não, sabe? O lance é o seguinte: a matemática é uma ciência analógica. A matemática é uma ciência analógica. E lá atrás, lá no começo da matemática, né, você desenvolve uma coisa que a gente chama de base de matemática. Eu vou fazer a seguinte pergunta que vocês nunca se perguntaram. Por que o relógio de vocês é dividido em 12 partes?
e não em 10? Né? Por que que a circunferência que você usa tem 360 graus e não tem 100, 200, 300? Por que 360? Né? Por que o minuto tem 60 segundos e a hora tem 60? Por que não tem 100? Então, vocês vão, ao estudar isso, vocês vão ver que o início de tudo tem a ver com as bases matemáticas utilizadas nas épocas antigas. A base decimal, ela é muito boa para fazer uma série de coisas, mas ela é horrível para trabalhar na circunferência. Ela não presta para trabalhar na circunferência, a base decimal. Tá? Por isso que a gente usa a base 60. Tá? No relógio, fazer um relógio, tudo que é movimento circular, tudo que é circular, a base decimal não presta. Ela vai dar números completamente malucos. Vai dar todos aqueles números irracionais. Por isso a gente muda a base matemática. A gente usa a base que a gente chama múltiplo de 6 ou múltiplo de 3, né, que vai ficar a mesma coisa. Mas a base é 60. Na nossa, a base é 10, né? Cada vez que você chega no 10, você repete, né? A gente repete. Depois você pega 0 até 9. Depois as outras composições é sempre são 10 símbolos, né? E a base é de 10 em 10. Por isso que dá a base 100, 200, que é a base. Mas a base sexagesimal chegou a 60, volta. Chegou a 60, acaba. É como se o nosso 100, daí vai dar 101. Né? Então, a base sexagesimal. Porque as divisões trigonométricas de uma circunferência, geométricas de uma circunferência, é muito mais fácil quando a base não é 10. Porque dividir uma circunferência em 2 partes é fácil, em 4 partes é fácil, dividir em 6 partes, mas os números ímpares você não consegue dividir a circunferência. Sabe? Dividir a circunferência em 3 partes, em 5 partes, em 7 partes, dá uma merda desgraçada. A sabedoria da Cabala pode nos ajudar no desenvolvimento espiritual? Todas as raízes religiosas têm um fundo de verdade e têm um ensinamento. Né? Então a Cabala mais esotérica, quando você interpreta ela de um jeito diferente, não ao pé da letra, mas entendendo os símbolos que ela transmite, assim quando você lê os Vedas também, assim quando você lê o Antigo Testamento, o judaico-cristão, e você entendeu as entrelinhas, tem um ensinamento profundo, claro, que ajuda no nosso despertar e no nosso avanço espiritual. Tá? Mas você não pode ser fundamentalista quando você lê esses textos, quando você estuda esses textos. Né? Você tem que ser muito mais sutil na interpretação e no entendimento dessas questões. Tá? Professor, o continente afundado na Lemúria é o mesmo da história que a Bíblia conta sobre o dilúvio? Provavelmente sim. Provavelmente o dilúvio universal. Eu quero que vocês entendam que esse fenômeno chamado dilúvio universal, ele não é um registro apenas bíblico. Ele é um registro que existe em todas as culturas da Terra. Os mesopotâmios, os chineses, os tibetanos, os hindus, né, todos os povos, inclusive os povos maias aqui, que não tiveram contato cultural com nenhuma raça, eles têm registros dessa grande catástrofe, desse grande dilúvio universal. Tá? Então, é algo que aconteceu na Atlântida lá atrás, é um afundamento da Atlântida, é uma catástrofe muito grande que vem em registros através de médiuns sensitivos, paranormais, que conta essa história antiga que existiu na Terra. Tá? Então é mais ou menos por aí. As crianças do guru Nityananda realmente conseguem ler e escrever de olhos vendados? Olha, eu não conheço muito esse cara aí não, que você falou, sabe? Eu precisava dar uma pesquisa aí para ver exatamente o que rola, e eu não saberia te responder com precisão não, tá? Desculpa. Professor, é possível os ETs adotar, entre aspas, uma pessoa desde sua infância e acompanhá-la toda a vida aqui na Terra? Claro que é. Claro que é. É possível, porque como que é feito isso? Vamos supor que tem uma entidade, uma pessoa, um espírito, né, que lá nas cidades astrais, esse espírito tem uma relação muito próxima com os ETs. Né? Tem uma relação muito de convivência com eles lá, né? E eles programam a encarnação dessa pessoa, acompanhá-la para algum, né, vamos supor, algum intuito de despertar essa pessoa, que essa pessoa possa fazer um trabalho aqui na humanidade em relação aos extraterrestres,
e todas as questões. Então, a coisa é muito anterior a tudo que a gente possa imaginar, né? E os ETs podem sim acompanhar. Professor, qual a sua opinião sobre o livro de Enoque? Então, o livro de Enoque é um livro muito interessante, que ele é um livro retirado do corpus bíblico, né? Ele é considerado um livro apócrifo. Nos textos cristãos, tá? Nos textos evangélicos, ele não existe. Ele só existe no livro, no judaico mesmo. A Bíblia judaica tem o livro de Enoque, tá? Eles não retiraram. A Igreja Católica retirou muitos livros, tá? Que eles julgavam, né? Que não eram de origem divina, por isso que chama apócrifo. E o livro de Enoque é um livro muito interessante, tá? Quem nunca leu, lê o livro de Enoque, e vocês vão entender que o livro de Enoque, ele fala muitas coisas da Atlântida. É um texto que vem lá de trás, né? Por exemplo, Noé, certo? Todas aquelas datas, o dilúvio universal, todas essas coisas não são coisas que aconteceram no período judaico de 7.000 anos da criação do mundo que tem lá praticamente. Não. São coisas muito antigas. Adão, né? Ou seja, a história de Adão e Eva mesmo, depois o próprio dilúvio universal, Noé fazendo uma arca, levando o cara. Não. Na verdade, essas tradições foram muito mal interpretadas, né? Na verdade, na Atlântida, o que os caras fizeram? Eles viram que uma catástrofe muito iminente ia acontecer com o planeta, eles construíram base de preservação em locais seguros e levaram matriz genética, levaram a matriz genética de todos os animais que eles puderam reunir, e de plantas, e tudo para esses locais seguros. É a verdadeira arca de Noé, não um barco de madeira enfiando animal. Isso é uma bobagem, né? Que não tem sentido lógico nenhum. Mas quando você vê, pela questão desse avanço científico da Atlântida, e que Noé poderia ser o quê? Poderia ser exatamente um grande cientista atlântico, que fez parte da construção dessas bases de preservação para levar a matriz genética, para depois você, com a matriz genética, você clona, né? Você faz o que você quiser. Você tem todos os casais, não precisa fazer uma puta arca, como 1 milhão de bichos tem na arca, né? Quem é que vai? Você sabe que não tem lógica nenhuma isso. O planeta Terra tem bilhões de formas de vida, porra. Né? Levar um casal de cada não tem sentido, mas a matriz genética dá para levar. Né? Só tem problema, você precisa levar casal de peixe, né? Se alguém vai inundar até peixe, vive uma boa. Né? Professor, o que o senhor acha de entoar mantras em português? É que, para além das palavras não serem apenas sons, nós podemos entender o seu significado. Presta bem atenção. Tem 2 tipos de coisas importantes, né, que você tem que entender na Índia. Existem mantras raiz. Esses são mantras. O resto é cântico religioso. Tá? Da mesma forma que você vai na igreja, aqui tem na hora que toca a musiquinha no órgão, todo mundo cantando. Né? Ave Maria, Ave Maria. Né? Os hindus, Hare Krishna, Hare Krishna. Eles chamam isso de mantra. Isso não é mantra porra nenhuma. Isso é um cântico devocional. Cântico devocional, não confundam com mantra. Om Namah Shivaya. Isso é tudo cântico devocional, não é mantra isso aí. Tá? O que é mantra? Mantra é uma nota. É Om Lam Vam Ram. Isso é mantra. Mantra é som único. Não é cântico melódico. Não confundam as coisas. Tá? É isso. Espíritos elementais podem auxiliar nas curas? Eles não têm muita sabedoria para isso. Tá? Os espíritos mais simples, mais humildes, eles não sabem das coisas, não. Tá? Agora, o comando dévico é outra coisa. Existe uma elite espiritual no plano astral que comanda as rodas dévicas, que comanda a evolução de todo o espírito dévico, que é... Vocês devem, para entender melhor essa pergunta, entrar no meu site e comprar o curso lá, o Projeto Terra do Reino Animal. Tá? Então vocês vão ver quem coordena, que espíritos superiores controlam toda a evolução dévica, toda a encarnação dos espíritos dévicas, de tudo isso aí. Aí você vai ter inteligências avançadas. Tá? Então esses seres, eles não cuidam muito da raça humana, não. Eles estão cuidando, né? A raça humana temos nossos espíritos, temos todas essas forças para ajudar. Ok? Cada um fazendo o seu trabalho no mundo espiritual. Professor, o uso de álcool, cigarros e drogas atrapalham a comunicação com planos mais elevados? É claro que sim.
É claro, é óbvio. Né? Por exemplo, eu que convivo com os espíritos chineses. Os espíritos chineses sentiam um cheiro de carne, um cheiro de cigarro, ele não aparece. Fica a quilômetros de distância de você. Eles são super exigentes quanto à vibração do teu ser, quanto à pureza do teu corpo, para eles se aproximarem, até incorporar e dar uma mensagem. Eles são muito exigentes nesse ponto. Professor, o que o senhor acha do uso do chá de ayahuasca? Ele ajuda no processo de projeção astral? Ajuda também para o autoconhecimento? Olha, eu não gosto muito de falar disso, porque as pessoas vão interpretar muito mal, né? Mas a coisa mais importante, né? Porque existem muitas pessoas que gostam de tomar um chazinho, dá um barato, dá uma sensação estranha, mas até que ponto isso é realmente uma experiência da realidade? Não, da realidade. Será que esse chá não leva você a uma série de alucinações também? Como qualquer uma outra droga? Ah, mas é uma droga leve. É uma droga leve, mas no fundo, é uma droga que tira você do estado de consciência normal. Né? Então, o problema é o seguinte, você tem que testar. Se você não testar as experiências que você está vivenciando, não é? Ah, tomei o chá de ayahuasca. Nossa, agora estou vendo um espírito. Mas vamos testar então se esse espírito é real, se não é minha imaginação, levada por um estímulo, né? Então é importante que todo espiritualista teste a sua experiência mediúnica ou sensitiva. Teste para ver se não é uma viagem na maionese. Certo? Você tem que testar. Você simplesmente, às vezes, toma um alucinógeno qualquer, não importa qual que ele seja. Bicho, você tomar um chá de cogumelo, você vai, não sabe para onde. Mas você não tem controle dessa situação, porque é uma viagem provocada. Você não está no controle. O problema é você não estar no controle. Por isso que eu prefiro através da respiração, através das práticas de yoga, através das práticas espirituais, sem a necessidade de auxílio de coisas externas para provocar um estado alterado de consciência em mim. Tá? Isso é coisa da yoga, o Yogananda, tal. Nós preferimos isso. Agora, se você quer ir para isso, vai fundo, é uma experiência que você está se jogando, né? Vai fundo, vê o que dá, vê o que rola. Se for legal, se realmente abrir a tua consciência, nossa, fico super feliz. Tá? Mas tem que tomar muito cuidado para ver se está abrindo ou está realmente fazendo uma viagem na maionese. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Eu já ouvi tantas histórias malucas de quem tomou chá e daquele jeito que eu vi, viajou na maionese. Então, é preciso tomar muito cuidado entre uma experiência real e uma experiência que não é real. É uma coisa da nossa consciência, da nossa mente. Né? É possível todos os indivíduos desenvolverem a faculdade mediúnica de forma a exercer alguma missão na Terra? Não, não é. A faculdade mediúnica é uma coisa muito interessante. Tem duas maneiras. Ou você trabalha simplesmente para o seu autoconhecimento, ou toda missão ela é uma relação entre você e o plano superior. Se o plano superior não programou, não quer essa missão, como é que você vai exercer uma missão se o plano superior não quer, não programou, não projetou? Não faz sentido. Por exemplo, Chico Xavier foi projetado, o Zé Rigol foi projetado. Não adianta eu querer ser um médium de cura. Será? Eu quero ser um médium de cura. Bom, o plano astral é que tem que querer. Porque ele que tem que trazer toda a equipe espiritual, toda a egrégora. Isso é um projeto que acontece lá em cima. Você está entendendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por que a gente quer? Né? Você quer para o poder? Para despertar um poder? Para que você quer poder? Você tem que ter só autoconhecimento. Às vezes a minha missão na Terra não é uma missão, nossa, sabe? Grandiosa. Às vezes eu tenho que fazer o meu servicinho, dar minhas aulinhas, como eu dou minhas aulinhas aí, falo sobre essas coisas aí. Mas, puta, quem nos Estados Unidos sabe quem é o Lalá, rapaz? Quem no Brasil inteiro, ninguém sabe quem é o Lalá, só meia dúzia, só vocês esotéricos. Então a gente não deve achar que nós vamos transformar o planeta, transformar o mundo com a minha mediunidade. Quantos mestres não subiram as montanhas do Tibete? Quantos mestres não subiram as montanhas do Himalaia? Mas ninguém sabe que existe.
né, se iluminaram, transcenderam, nunca apareceu na Globo, nunca escreveu livro, nunca veio para o Ocidente. Ninguém sabe que eles existiram. Né? Será que realmente o autodesenvolvimento é para a gente chegar e mudar o planeta? Não é, às vezes os caras não querem. O comando superior não quer que isso aconteça. Tá? Então, ser médium é apenas um processo de autoconsciência. Professor, o que o senhor acha da história de Ramdas? O Ramdas é legal pra caramba, né? O Ramdas ele era um cientista, né? Um terapeuta, psicólogo, né? Americano, que quando foi ele era um papa nas drogas. Esse é o ponto-chave, ele era um papa nas drogas. Tá? Ele é o cara que, né, pesquisou LSD a fundo, estados alterados de consciência. Tá? Aí ele percebeu que toda droga levava a um estado falso de consciência. Não era um estado esotérico, não era estado real. Aí ele ficou sabendo que na Índia os mestres atingiam estados elevados de consciência sem uso de droga nenhuma. Ele ficou super interessado e foi para a Índia, foi fazer uma pesquisa e encontrou realmente um grande mestre que o iniciou nessa jornada espiritual, nessa jornada esotérica, né? Inclusive, o fato dele se chamar Ramdas não é o nome dele, é o nome de batismo indiano dele. Toda vez que um mestre te aceita como um discípulo, ele altera o seu nome, ele dá um nome para você. Então, Ramdas é o nome, né, recebido por esse. E ele viveu a vida inteira numa busca espiritual muito grande depois disso. Né? Então, tenho até um documentário sobre o Ramdas chamado Graça Feroz, né, que é muito fantástico, conta a história dele. Né? Eu acho que a vida do Ramdas ele é muito interessante para explicar isso que eu acabei de falar para vocês, essa discussão até com respeito à ayahuasca. Você está entendendo? Então, ele é um cara muito mais experiente, que viveu tudo isso daí. Né? Então, ele viveu por dentro de toda essa pesquisa. Então, ele sabe que a viagem, simplesmente pelo oxigênio, pela meditação, pela coisa, é muito mais real, é muito mais sólida, é muito mais verdadeira. Porque quando você utiliza uma substância psicoativa, que ela pode criar realidades não completamente subjetivas e não reais. Professor, sou cadeirante e tenho uma dúvida. Após meu desencarne, eu continuarei cadeirante sem andar ou andarei normalmente? Você vai andar normalmente, você vai voar, cara. Quer melhor do que isso? Ao invés de andar, você vai voar. Sai voando. O defeito está no seu corpo físico. A sua medula, por algum problema, rompeu a ligação nervosa com o teu cérebro. Então não há uma comunicação. Mas isso está acontecendo no seu corpo físico, no seu corpo biológico, tá? Isso com certeza deve ser alguma condição kármica, porque toda vez que a gente passa por uma experiência, né, desse porte aqui na Terra, tem alguma coisa a ver. Mas não se esqueçam, o seu corpo astral não tem nada a ver com isso. Na hora que você morrer, infelizmente nós não temos tecnologia aqui na Terra ainda para corrigir esse problema. Tá? Em projeção astral você também faz isso. Você anda, você voa, né? E após a morte esse corpo não tem nada a ver mais com você. Professor, poderia falar um pouco sobre a apometria? Olha, a apometria é uma técnica desenvolvida por um carinha aí no sul tal. Em alguns aspectos é interessante, não deixa de ser, tá? Eu só fico chateado quando eles querem achar que tira chip, põe chip de ET e fala de ET do mal. Aí eu fico chateado porque eles não sabem o que estão falando. Mas do contrário, as outras coisas que eles fazem são interessantes. Só quando vou mexer com ET que eles não sabem nada de ET. Né? A personalidade faz parte do espírito ou da encarnação? Por exemplo, é possível alguém que foi muito tímido em uma encarnação se tornar muito extrovertido em sua próxima? É possível, claro. Porque a personalidade ela tem a ver muito com o meio que a pessoa vive, a realidade que ela existe, as repressões na qual ela é submetida. Né? Mas quando você pega uma personalidade muito tímida, por exemplo, a gente dá um curso, se eu der um curso para o fim de semana, não bota essa pessoa de ponta cabeça. É tudo uma questão de aprendizado. Né? A alma não é tímida por natureza, ela é tímida porque viveu muitas repressões,
na infância, viveu muita repressão, muito bullying às vezes. Então a pessoa fica muito reprimida por uma série de coisas. Mas um bom curso, um bom treinamento, essa pessoa vira personalidade numa vida, não precisa ser em outra não. A gente tem como trabalhar isso. É só uns cursos bem dados aí, a gente muda a personalidade da pessoa rapidinho, porque são apenas pontos de repressão. O Osho fazia muito isso nas suas vivências, né? Por isso que a turma achava o Osho louco, completamente louco. Porque ele fazia uma loucura mesmo, né, do ponto de vista da personalidade social. Ele rompia com toda essa personalidade social. Né? Professor, o senhor tem algum conselho fornecido por algum ET que possa compartilhar conosco? Tem um extremamente simples. Extremamente simples, que eles falam constantemente para mim. Aí você não entende, porque eu bebo água pra cacete. Tá? Por exemplo, os ETs dizem assim, que 90% das doenças que o ser humano carrega, 90%, só é causada por um motivo: intoxicação alimentar. Ou seja, os humanos comem um monte de porcaria e não bebem água. Tá? O ser humano, e aí o organismo fica altamente intoxicado, os rins sofrem e o organismo começa a passar mal por uma série de outros problemas. Se você tomasse 2,5 litros a 3 litros de água por dia, fazendo um monte de xixi mesmo, você desintoxicaria seu organismo e você teria realmente uma limpeza no seu sistema. Então, principalmente num clima tropical como o nosso, nós precisamos beber muita água, água, água. Não é Coca-Cola, não é refrigerante, não é essas porcarias, não é encher a cara de cerveja, é beber água ou algum suco natural. E o suco natural também não pode ser tomado que nem louco não, tá? Tudo que é em excesso faz mal. Então o importante é água, e água natural. O mais natural possível. Pegar essa água da torneira também é um veneno. Então, às vezes, a gente vai tomar água com tia, água com energia, água pura. Faça essa experiência, você vai ver como você vai se sentir extremamente bem. Coloca na sua cabeça, faz uma medida, durante o dia você tem que tomar 2,5 a 3 litros de água por dia. Eu numa palestra dessa eu tomo 1,5 litro. Que eu falo bastante, seca a garganta, eu vou tomando. E eu tomo água direto, adoro água. Desde criança eu sou assim. Professor, qual a sua opinião sobre os 7 princípios herméticos e as demais obras de Hermes Trismegisto? Então, Hermes Trismegisto foi um grande sábio, não tenha dúvida nenhuma, né? Foi um grande sábio lá no Egito Antigo, né? E esse cara, né, tem grandes ensinamentos. Eu já li muito todos esses livros dele, é ótimo, é excelente. É excelente, é excelente. É mais um mestre que deixou para a gente muito ensinamento, muito auxílio. Né? É isso, pessoal.